Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, orgulho, ira, procrastinação. Eu sou Josué. Nasci em uma família de católicos. Sempre frequentei a igreja quando criança, adolescente, grupo de jovens também. Apaixonado por música desde muito pequeno, comecei a tocar violão aos 6 anos de idade. Meus pais eram incentivadores e sempre me apoiaram muito nessa área. Fui criado num lar com pai e mãe, onde sempre fizeram de tudo para que não me faltasse nada. Porém, desde muito cedo, senti uma falta muito grande da presença do meu pai, pois ele trabalhava muito e, além disso, tinha problemas com a bebida e jogos. Então, às vezes, passava dias sem que eu ouvisse, porque ele ia do trabalho para o bar e do bar para o trabalho. E às vezes chegava em casa e eu já estava dormindo. E quando saía para trabalhar, a mesma coisa. A minha infância foi muito próxima dos meus primos, pois somos de idade muito parecidas e tínhamos um convívio muito ativo. O tempo foi passando e o talento para a música aflorava. E a partir dos meus 10 anos em diante, meu pai começou a levar eu e mais um primo, que também gostava de música, para alguns bares, onde aconteciam programas de rádio nas sextas-feiras e aos domingos. Lembro que nem sempre queríamos ir, mas aquilo foi ficando obrigatório. Esse ambiente começou a despertar em mim algo em relação à sexualidade. Visto a maneira como mulheres se vestiam, despertava curiosidade. Na minha adolescência, meu relacionamento com meu pai piorou muito. Brigávamos demais e a cada vez que via ele chegar sob efeito de álcool em casa, ficava revoltado, porque ele se transformava em outra pessoa. Nunca vi ele agredir a minha mãe, mas lembro de muitas brigas por conta da bebida. E também da nossa situação financeira, que nunca era estável. Às vezes ele passava dos limites comigo, me batendo com o que tinha na mão. Aquilo me revoltava. E sempre cresci com o pensamento que nunca seria como ele em algumas áreas. Sempre tive muitos amigos e sempre fui muito bem na escola. As pessoas gostavam de estar perto por conta de tocar violão e de jogar futebol, onde fui me despontando conforme o tempo foi passando. Sempre fui muito comunicativo e não tinha problemas para fazer amizades. Porém, tinha muita dificuldade para expressar sentimentos quando estava gostando de alguém. Tive alguns relacionamentos, mas nada que fosse por muito tempo. Em 2010, comecei a trabalhar em uma empresa e lá conheci a minha esposa. Me lembro no terceiro dia da empresa perguntar para um colega: quem é a moça do financeiro? E ele responde assim: quem? Ela? Você é maluco. Isso já respondia sobre o temperamento. Começamos a conversar e 1 ano depois, começamos a namorar. 6 meses de namoro, fui morar com ela na casa dos pais dela. Talvez por uma fuga do relacionamento com meu pai. Casamos em 2012, 1 ano após começarmos a namorar. Nosso casamento começou turbulento. Brigávamos muito e tínhamos muitas diferenças de pensamento. Nessa época, tenho certeza que não estávamos no mesmo objetivo. Eu tinha um problema muito sério em relação a dinheiro e jogos também. Gastava desenfreadamente e não tinha um compromisso com o nosso casamento. Nessa época já não trabalhávamos juntos e eu estava fazendo faculdade e trabalhava no banco. Ganhávamos muito bem, mas não víamos onde ia o nosso dinheiro. Certo dia recebo uma ligação do meu pai pedindo uma quantia de dinheiro emprestada, onde peguei o meu salário do mês e entreguei na mão dele. E tudo foi por água abaixo. Em 2015, após um tempo bem difícil, chegou o nosso primeiro filho, Marco Antônio. Foi uma bênção em nossa vida. Porém, como o meu relacionamento com a minha esposa não era bom, eu preferia passar a maior parte do meu tempo fora de casa. Nessa época, já conciliava 2 trabalhos, o banco e a música simultaneamente. E sem perceber, cometi o mesmo erro que havia cobrado tanto do meu pai, a ausência. Nesse ano, já estávamos reconciliados, porém faltava o perdão. Em agosto de 2015, foi nosso primeiro dia dos pais juntos, e também o único,
pois no final de semana seguinte ao Dia dos Pais, o meu pai teve um AVC. Ficou 80 dias internado no HU em Cascavel. No dia 12 de novembro, recebi uma ligação da minha mãe contando que meu avô, que estava doente, havia falecido. E na noite que estávamos velando o meu avô, recebi a notícia que o meu pai também havia falecido. Eu era o único homem que havia sobrado para cuidar das duas famílias, sendo que minha irmã tinha 11 anos naquela época. Foi um momento muito difícil, mas passamos. Durante os dias que meu pai ficou internado, descobri muitas dívidas dele. E novamente tirava do nosso financeiro para resolver as coisas deles. Em 2020 as coisas estavam melhorando muito na área da música e resolvi deixar o meu trabalho no banco. Uma semana depois veio a pandemia e fechou tudo. Estávamos desamparados e sem emprego novamente. Em março descobrimos que minha esposa estava grávida. Em junho peguei Covid. Foram dias difíceis. Em outubro nasceu nosso segundo filho, José Felipe. Não posso deixar de citar uma palavra profética que recebi de uma amiga, que falou que não via eu e minha esposa tocando em outro lugar a não ser na igreja dela. Nessa época nem passava isso pela nossa cabeça. Como diz o versículo em Josué 1:9, não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Seguimos em busca de restaurar o nosso casamento, através de terapia e outras tentativas. Em agosto de 2023, viemos conhecer a Nib. Foi um milagre no nosso casamento. Como a pastora Cláudia me disse no encontro de integração, Josué chegou a sua hora. Nossa família se reconciliou com Cristo e nossa vida começou a ser transformada. Meu coração queimou quando conheci o 30 Semanas. Precisava disso. Lembram da palavra profética? Eu e minha esposa servimos juntos no louvor do 30 Semanas. E a NIB era a igreja que nossa amiga frequentava. Estamos há mais de 2 anos na igreja. Hoje servimos no louvor e no 30 Semanas. Sou professor da nova escola de artes, que foi uma bênção nas nossas vidas. Estamos com o nosso casamento e nossa situação financeira restauradas pelo milagre que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu que um dia pensei em parar de tocar e guardar o meu sonho, hoje eu entendo o porquê de Deus nunca ter me deixado desistir. Em Mateus 25, na parábola dos dons, que Ele deu, precisam ser multiplicados para que o seu nome seja glorificado em todos os lugares. Obrigado pelo silêncio.